Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Ao perceber qualquer um dos sinais de alerta de que o seu carro precisa de um reparo na suspensão, você deve imediatamente levar o veículo para ser inspecionado por um mecânico profissional para corrigir o problema. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns desses sinais. Direção irregular, desvio ao fazer curvas, problemas para parar, problemas com o desgaste dos pneus, problemas com as laterais inferiores, amortecedores oleosos, falha no teste de rebote. O sistema de suspensão é feito de um material durável que muitos motoristas inexperientes pensam, erroneamente, que nunca dará errado. No entanto, não é incomum ter problemas de suspensão que podem afetar o controle geral do seu veículo. Muitos motoristas acham que é importante acompanhar as trocas de óleo e os reparos dos pneus, mas nunca prestam atenção aos sinais de que o sistema de suspensão está prestes a falhar. A menos que o sistema de suspensão esteja falhando, é nesse momento que os motoristas podem levar os carros ao showroom local para serem consertados. Os especialistas em automóveis dizem que é essencial ficar atento aos sinais de que seu carro precisa de reparo na suspensão. Isso o ajudará a resolver o problema sem ter de substituir componentes importantes que custam milhares de dólares. Este artigo destaca 7 sinais de alerta de que seu carro precisa de um reparo de suspensão para ajudá-lo a resolver o problema e proteger sua segurança. 7 sinais de alerta de que seu carro precisa de um reparo de suspensão. Embora o sistema de suspensão seja composto de componentes sólidos, como amortecedores e espaçadores em potencial, esses componentes devem falhar se forem usados em excesso. Graças a isso, o veículo mostra imediatamente sinais de alerta para chamar sua atenção, de modo que o problema possa ser consertado o mais rápido possível. Gostaria de examinar mais de perto os 7 sinais de advertência mais comuns de que seu carro precisa de um reparo na suspensão. Rodagem irregular ao dirigir seu carro. Você não deveria sentir os solavancos da estrada com tanta força. Muitos motoristas percebem imediatamente que tem problemas no sistema de suspensão quando começam a sentir cada solavanco na estrada. Como resultado, você pode encontrar algo como um carro saltitante, que é descrito como áspero, toda vez que você bate ou atravessa um obstáculo na estrada. 2. Desvio nas curvas com o sistema de suspensão como está. É muito comum ocorrer o que é conhecido como deriva ao fazer curvas. Isso acontece sempre que você tenta fazer uma curva e descobre que o veículo está se desviando para um lado. A principal causa desse problema é quando os amortecedores não conseguem manter o veículo no lugar certo e a força de rotação faz com que o veículo se desvie. 3. Problemas em uma parada. Outro sinal muito comum de que o sistema de suspensão está falhando é o que é conhecido como nose diving. Você já sentiu que, ao tentar acelerar o carro, o veículo se move para frente e depois desce? Isso é exatamente o que chamamos de nose diving. Infelizmente, quando você tem esse problema, seu sistema de suspensão pode estar em condições muito ruins. Isso ocorre porque um problema no sistema de suspensão afeta sua capacidade de parar o veículo em cerca de 20%. Se você não conseguir parar o carro e precisar de 20% a mais de tempo para pará-lo, essa pode ser uma situação muito perigosa, especialmente se estiver dirigindo em ruas urbanas, onde terá de lidar com muitas coisas e condições. Isso se torna ainda mais crítico se estiver dirigindo em autoestradas e o motorista à sua frente parar repentinamente. 4. Problemas com o desgaste dos pneus. Quando o sistema de suspensão apresenta problemas em um lado mais do que no outro, você pode examinar os pneus mais de perto para ver se o sistema de suspensão está errado. Em outras palavras, se você perceber que a banda de rodagem está irregular em todos os pneus, isso pode ser um problema no sistema de suspensão. Não se esqueça de que a banda de rodagem irregular pode estar associada a outros problemas no sistema de direção ou em qualquer outro componente. Portanto, se você notar que a banda de rodagem dos pneus está irregular, não pode presumir imediatamente que o sistema de suspensão está ruim. Em vez disso, seu mecânico deve realizar uma inspeção completa para confirmar o verdadeiro culpado por trás do problema. 5. Problemas nas laterais inferiores. Outro problema que você notará ao lidar com problemas de suspensão é que o veículo pode estar se inclinando ou assentando mais em um lado do que no outro. Afaste-se do carro e observe a altura do veículo. Se você perceber que um lado está mais baixo do que o outro, pode ser um problema com as molas que está causando a diferença de altura. 6. Amortecedores oleosos. Se quiser confirmar qualquer problema com o sistema de suspensão, você pode fazer inspeções visuais. Por exemplo, observe os calços e os suportes e procure por sinais de danos ou rachaduras. Você pode até descobrir que os calços estão gordurosos devido ao vazamento de fluido de suspensão na parte externa, o que é um sinal
de alerta muito importante que deve chamar sua atenção imediatamente para inspecionar o sistema de suspensão. 7. Falha no teste de rebote. O último sinal de que seu carro precisa de reparos na suspensão está relacionado ao teste de rebote. Se quiser fazer uma segunda confirmação para verificar se o sistema de troca está falhando, você pode verificar o que é conhecido como teste de ressalto. Durante esse teste, você precisará estacionar o carro e, em seguida, ir até a frente do veículo em um loop e pressioná-lo para baixo. Tente observar como o veículo reage. Se notar que o veículo salta várias vezes antes de parar, é porque há um problema com o sistema de suspensão. Você deve repetir essa operação várias vezes para confirmar o problema. Quanto custa o reparo da suspensão do seu carro? Como regra geral, o reparo do sistema de suspensão deve custar entre €1.000 e €5.000. Como resultado, esse reparo é considerado um dos mais caros quando se trata de resolver um problema com seu carro. É por isso que sempre recomendamos que você avalie sua situação e nunca gaste dinheiro se não estiver 100% convencido de que vale a pena. Também é essencial escolher o local de reparo da suspensão a ar, pois isso também afeta o custo da mão de obra. Por exemplo, se você tiver as habilidades mecânicas certas ou experiência anterior como mecânico, poderá consertar o sistema de suspensão por conta própria e eliminar os custos de mão de obra. No entanto, talvez seja necessário ir a uma pequena oficina independente, onde os custos de mão de obra são mais baixos do que nas concessionárias. Lembre-se de que muitos motoristas preferem que seus sistemas de suspensão sejam reparados por concessionárias, mesmo que isso lhes custe muito mais do que ir a uma pequena oficina independente. Isso ocorre porque eles se certificam de que as concessionárias têm experiência no tipo e na marca específicos de veículo, o que significa que não cometerão erros que poderiam lhes custar muito dinheiro. É possível dirigir um carro com a suspensão danificada? Claro que não. Você nunca vai querer dirigir um carro com um sistema de suspensão ruim porque não conseguirá controlar o carro. Há uma boa chance de você se encontrar em situações perigosas que podem lhe custar a vida e afetar a vida de outras pessoas que dirigem ao seu redor. Portanto, quer o problema persista com um amortecedor quebrado ou com uma mola helicoidal danificada, o problema precisa ser consertado de qualquer maneira. Observe que um sistema de suspensão danificado e superaquecido impedirá que você dê partida no veículo e o coloque em movimento. Em outras palavras, o veículo continuará a funcionar, mas a experiência de dirigir será extremamente difícil e o alinhamento será significativamente afetado. Você também não terá controle sobre o veículo em caso de emergência. É por isso que é totalmente inaceitável dirigir com um sistema de suspensão danificado. Qual é a aparência de uma suspensão quebrada? Muitas vezes, ficar atento a ruídos estranhos ajuda a detectar problemas precocemente e a reduzir a lista de possíveis culpados. Portanto, é bom ficar atento a ruídos que possam estar vindo do sistema de suspensão, indicando que o veículo precisa de reparos na suspensão. Normalmente, você notará um ruído de chocalho sempre que bater ou passar por uma lombada. No entanto, outros clientes relataram encontrar metal batendo em metal sempre que passam por lombadas. Você também pode ficar atento a ruídos de rachaduras, especialmente se estiver dirigindo sobre uma lombada. Como regra geral, os problemas com esse sistema do motor ocorrem principalmente quando você está passando por lombadas. Isso é importante porque o ajuda a diferenciar entre ruídos de chocalho provenientes do motor ou do sistema de suspensão. O ruído também vem de determinados lugares para ajudá-lo a determinar se está vindo de lá ou não. É por isso que, se o ruído que vem do compartimento do motor não estiver necessariamente ligado ao sistema de suspensão, quando ele vem de locais onde está a suspensão, então você pode dizer que é um problema com a suspensão. O que causa problemas na suspensão do carro? Entender as principais causas dos problemas de suspensão ajuda a evitar que eles ocorram. Você acabará resolvendo os problemas de suspensão com o tempo, mas há maneiras de evitar problemas prematuros de suspensão monitorando e prevenindo as seguintes causas. Problemas de alinhamento das rodas. Uma das coisas mais rápidas que podem danificar seu sistema de suspensão é ignorar o alinhamento perfeito das rodas. Com o tempo de uso, o alinhamento será distorcido de acordo com o seu estilo de dirigir, e é por isso que você precisa corrigir o alinhamento para evitar problemas de suspensão que podem custar milhares de dólares. 2. Problemas sem amortecedores. Às vezes, pequenos problemas relacionados à posição dos amortecedores levam a danos maiores ao sistema de suspensão. É por isso que você deve pedir ao seu mecânico para inspecioná-los e substituí-los, se necessário, antes de enfrentar falhas graves na suspensão. 3. Problemas com molas. Assim como os problemas com amortecedores e suportes, as molas podem apresentar problemas, e não é incomum ter esses problemas com o tempo. Portanto, peça ao seu mecânico para inspecionar as molas e substituir algumas delas, se necessário. 4. Mau funcionamento da junta esférica. Às vezes, problemas no sistema de direção podem afetar o sistema de suspensão. Por exemplo, se as juntas esféricas falharem, ignorar essa falha levará a problemas na suspensão.
Portanto, sempre que notar rangidos ou chiados estranhos a cada curva, nunca ignore esse ruído e peça ao mecânico para consertar as juntas esféricas antes de lidar com problemas de reparo da suspensão. 5 problemas no braço de controle. Por fim, você deve ficar de olho no braço de controle que prende as rodas ao chassi. Espera-se que esses braços falhem com o tempo e, quando isso acontecer, ignorá-los resultará em problemas de suspensão. Como posso verificar a suspensão da minha prancha? Sempre que notar qualquer um dos sinais mencionados de que seu carro precisa de reparos na suspensão, pode valer a pena gastar alguns minutos fazendo algumas verificações rápidas para confirmar se o problema está no sistema de suspensão. Antes mesmo de visitar seu mecânico, tente fazer as seguintes inspeções simples. Verifique se o seu carro está balançando demais, pressionando-o e soltando-o, e observe como ele reage. O teste do salto, confirme se os pneus não estão mais desgastados em 1 polegada do que na outra. Se não conseguir levantar o veículo, quando ele estiver devidamente levantado, coloque as mãos nas 3 horas e nas 9 horas do pneu e puxe-o para o seu lado para ver se ele se move. Se isso acontecer, você tem problemas de suspensão. Em seguida, com as mãos nas posições 6 e 12, tente puxar o pneu para frente e para trás para ver se ele se move. Se ele se mover, há um problema com a junta superior e inferior da suspensão. Como o sistema de suspensão é uma parte essencial do seu veículo, você precisa mantê-lo sempre funcionando e de forma adequada. Portanto, sempre que notar qualquer sinal de problema com o sistema de suspensão, você deverá repará-lo imediatamente. Em conclusão, estar atento aos sinais de que seu carro precisa de um reparo na suspensão é fundamental para garantir a segurança e o conforto ao dirigir. Se você notar qualquer um dos 7 sinais que discutimos, não hesite em procurar um mecânico de confiança. Manter a suspensão em bom estado não apenas melhora a dirigibilidade, mas também prolonga a vida útil do seu veículo. Cuide do seu carro e ele cuidará de você nas estradas. Obrigado por assistir e até a próxima.